Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Bom, hoje vamos resolver um problema que envolve os conceitos de função exponencial e equações exponenciais. E vamos aproveitar para praticar, né? Vamos ler o enunciado deste problema aqui. Suponha que o Covid tenha infectado apenas uma pessoa, ou seja, só existe um contaminado dentro de uma população e que esta pessoa infectada pode infectar apenas 2 pessoas sem nenhum tipo de proteção ou contenção dos riscos. Em seguida, cada uma das pessoas infectadas pode infectar outras 2, e assim por diante. A função que determinará quantas pessoas estarão infectadas a cada interação será dada por f de x igual a 2 elevado a x, ou y igual a 2 elevado a x. Considerando que x é o número de interações entre pessoas e y o novo número de infectados, em qual interação o número de infectados será igual a 512? Então, essa função que é dada aqui é uma função exponencial. Por que exponencial? Porque o x fica no expoente. E para resolver esse problema, vamos ter que colocar o 512 no lugar do f de x. E aí vamos achar o valor de x. E aí temos uma equação exponencial para resolver. Uma equação onde o x fica no expoente. Mas antes disso, vamos ver o que é a função exponencial, o gráfico, e vamos começar a resolver algumas equações exponenciais a partir desta. A função descrita no problema é essa aqui, y igual a 2 elevado a x, ou f de x igual a 2 elevado a x, né? Mesma coisa. Porque ela é uma função exponencial. E por que ela é exponencial? Porque o x fica no expoente. A base é 2 e o expoente é x. Então, olha só. Aqui está a tabela com os valores. Aqui o valor de x, que é a interação. Primeira interação, segunda interação, terceira interação. E aqui o número de infectados, que é o y. Então, por exemplo, na primeira interação, o doente ele interage com outras pessoas, né? E aí ele contamina 2. Contamina 2. Como é que é feita essa conta? No lugar do x eu coloco 1, então vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2. Aí na segunda interação, quer dizer, essas pessoas aqui que já foram infectadas, cada uma delas vai infectar 2. Então na segunda interação vamos ter o quê? 2 elevado a 2, que o x vale 2. E aí o y, que é o número de infectados, vai dar 4. Aí cada uma dessas aqui também vai infectar 2. Vai multiplicar por 2 de novo. Ó. Aí vamos ter a terceira interação, aí vai dar 2 elevado a 3, que dá 8. Então na quarta interação vamos ter o quê? 2 elevado a 4, que vai dar 16. E na quinta vai ser 2 elevado a 5, que dá 32, e assim por diante. Observe que ele cresce rapidinho. Ó. Isso é uma função exponencial. É crescente, porque ó, quando o x aumenta, o y também aumenta. E outra coisa, no caso do nosso problema, os resultados estão aqui, né? Começam por aqui. Mas essa função, ela também pode aceitar para x igual a 0, para x negativo, ou seja, para qualquer valor real. Então, saindo do contexto do problema, vamos ver aqui para x, para qualquer valor real. O x pode ser qualquer valor real. Ó. Já o y vai ser sempre positivo, nunca vai dar negativo aqui. Então, por exemplo, para x igual a 0, aí vai dar 2 elevado a 0, que é igual a 1. Para x igual a menos 1, aí eu vou ter 2 elevado a menos 1, o inverso de 2, que vai dar 1 meio. Aí para x igual a menos 2, eu vou ter 2 elevado a menos 2, que vai dar 1 sobre 2 elevado a 2, que vai ser 1 quarto. Então aqui é 0,5, aqui é 0,25, né?
E para x igual a menos 3, vamos ter 2 elevado a menos 3, que vai ser 1 sobre 2 elevado a 3, que vai ser 1 oitavo. Então, para x igual a menos 4, ia ser o quê? 1 sobre 16 avos, né? 1 16 avos. E assim por diante. Então, para qualquer x real, quer dizer, o domínio da função é qualquer x real, e a imagem é positivo, sempre valores positivos. Reais positivos. Quando o x aumenta, o y também aumenta, né? Por isso que é uma função crescente. Olha aqui, ó, é de que dispara para o infinito, para cá. E para lá, aqui para x negativo, ela vai tendendo a zero, mas nunca chega a zero. Chega tão próximo de zero quanto a gente pode imaginar, mas nunca chega. Assim, com esses valores de x e y aí, eu posso marcar os pontos no plano cartesiano e fazer o gráfico da função exponencial crescente. Então, para x igual a menos 3, eu vou ter 2 elevado a menos 3, vai dar 1 oitavo, né? Aqui, 1 oitavo aqui, ó. Aí, para x igual a menos 2, o y vai dar 1 quarto. Aqui, 1 quarto. Aí, para x igual a menos 1, vai dar 1 meio, aqui é metade, o y vai dar 1 meio. Para x igual a 0, aí vai dar 2 elevado a 0 é igual a 1. Tá aqui, 1 aqui. Para x igual a 1, vai dar 2 elevado a 1, então o y vai ser 2. Então vai dar 2 aqui. Para x igual a 2, vai ser 2 elevado a 2, aí vai dar 4 aqui, ó. E para x igual a 3, vai ser 2 elevado a 3, vai dar 8 lá em cima. Aí dispara, né? Aí aqui, por exemplo, aqui no 4, seria 2 elevado a 4, 16, lá em cima. No caso do nosso problema, a gente vai trabalhar aqui, ó, com x igual a 1, que vai dar 2 infectados. O x igual a 2 vai ter 4 infectados. Na terceira interação vamos ter 8 infectados e assim por diante. Esse gráfico de função exponencial crescente é muito usado em crescimento populacional de bactérias, de vírus, disseminação de doenças, né? Contaminação. E é sempre assim, né? O início é sempre a tendência a ser exponencial. É claro que com o uso de máscara, remédio, vacinas, tratamento, etc., a tendência depois é que esse gráfico deixe de ser exponencial e passe a ser outro tipo de gráfico. A função exponencial é sempre crescente? Não. Aqui um exemplo de função exponencial decrescente. Y igual a 1 meio elevado a x. A base é um número, uma fração, né? Menor do que 1. Então aqui, ó, usando aquela propriedade do expoente negativo, né? Então vai ficar menos 3, se x igual a menos 3, o y vai ser 8. Se x igual a menos 2, o y vai ser 4. Se x igual a menos 2, menos 1, o x vai ser 2. Quando x igual a 0, vai dar 1. Quando x igual a 1, vai dar 1 meio. Quando x igual a 2, vai dar 1 quarto. Quando x igual a 3, vai dar 1 oitavo. Quando x igual a 4, vai dar 1 sobre 16. Então, olha só, quando o x cresce, o y diminui. Então, é uma função exponencial decrescente. De modo geral, temos isso. Ó. A base é um valor diferente de 1 e maior do que 0. Então, o que acontece? Quando a base é maior do que 1, ela é crescente. Quando a base está entre o 0 e 1, ela é decrescente. O A nunca pode ser igual a 1, e a base, né? E o A também nunca pode ser negativo. A base é sempre positiva e diferente de 1. Aqui é o gráfico da função y igual a 3 elevado a x. Então a base é 3. Se eu aumentar a base, ó, base 4, a base igual a 5, 5 elevado a x. Agora eu vou descendo em direção a 0, a base. Aí base 2, 2 elevado a x. Aí 1,2 elevado a x. Aí quando chega com um número menor do que 1, por exemplo, 0,5, que é a base 1 meio. Aí
0,25 aqui, cadê 25? Aqui por perto. Aí a base, tudo base menor do que 1. Aí não tem 0, não tem, né? Tem que ser entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, ela é decrescente, ó. Tá entre 0 e 1. 0,5, 0,6. Aí quando chega em 1, aí não tem nada, aí pula para crescente. Então, para a base maior do que 1, ela é crescente. Para a base menor do que 1, ela é decrescente. Não existe para 0, é menor do que 0, né? Só positivo. E 1 também não. Então, entre 0 e 1, ela é decrescente, e acima de 1, ela é crescente. Voltando ao problema, a pergunta é: em qual interação x, porque x é o número de interações, né? Em qual interação x o número de infectados será igual a 512? O número de infectados é y, né? Então, é f de x. Então, no lugar do f de x, eu coloco 512. E aí eu tenho essa equação para resolver. Essa equação é uma equação exponencial. Para resolver essa equação, esse tipo de equação, a gente usa essa propriedade aqui, ó. Se eu tenho duas potências de mesma base, e essa base for maior do que 0, diferente de 1, então eu tenho duas potências de mesma base. E se elas são iguais, então os seus expoentes também são iguais. Então é isso que a gente vai usar. Então eu tenho que dar um jeito de esse 512 virar uma potência de base 2. Como eu faço isso? Fatorando. Fatorando o 512, aí eu vejo que o 512 é 2 vezes 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 2, 9 vezes. É só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 512 é igual a 2 elevado a 9. Então, no lugar do 512, eu coloco 2 elevado a 9. E aí eu tenho duas potências de mesma base, iguais. Então, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, o x só pode ser igual a 9. X igual a 9 é a solução do problema. Na interação de número 9, o número infectado será igual a 512. Está resolvido o problema. Aproveitando a oportunidade, vamos resolver algumas equações exponenciais. Começar por essa. 2 elevado a x igual a 128. Então, tem que fatorar 128, decompor em fatores primos. Então, ó, dividindo tudo por 2, né, até chegar no 1 aqui. Aí conta quantas vezes o 2 apareceu aqui, né? Porque 128 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então vai ser 2 elevado a 7, né? É só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 128 é igual a 2 elevado a 7. Substituindo, a equação fica 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. E aí temos potências de mesma base igualadas aqui, ó. Quando a gente iguala potências de mesma base, os expoentes são iguais. É aquela propriedade. Então, x igual a 7 vai ser a solução dessa equação. Resolvido. Agora, resolvendo 3 elevado a x igual a 243. É só decompor 243 em fatores primos, dividindo por 3 o tempo todo aqui até chegar a 1 aqui. Aí conta quantos 3 tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 243 é igual a 3 elevado a 5. Então, a equação fica 3 elevado a x igual a 3 elevado a 5. Temos potências de mesma base igualadas aí, então os expoentes são iguais. Então, x é igual a 5.
x igual a 5 é a solução. E aqui está o conjunto verdade. Agora temos que resolver 9 elevado a x igual a 27. Para isso tem que fatorar o 9 e tem que fatorar o 27. Decompondo 27 fatores primos, a gente vê que vai ser 3 elevado a 3. Ó. E o 9 é 3 elevado ao quadrado. Então vamos ter no lugar do 9 o 3 elevado ao quadrado e no lugar do 27 o 3 elevado a 3. Ó, o 9 está sendo elevado a x, então o 3 ao quadrado está sendo elevado a x. Então temos uma potência de potência. Então para sair disso aqui, a gente faz o seguinte, ó, repete a base, que é 3, e multiplica os expoentes. Então vai ficar o expoente 2 vezes o expoente x, e aí fica 2x. Então fica 3 elevado a 2x igual a 3 elevado ao cubo. Aí temos a mesma base aqui, ó. Então as bases são iguais, os expoentes são iguais também. Então vai ter 2x é igual a 3. Temos uma equação do primeiro grau. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo, então o x vai ser igual a quanto? A 3/2. Então 3/2, x igual a 3/2 é a solução dessa equação aí. Agora vamos resolver 2 elevado a x igual a 1 sobre 16. Bem, fatorando 16, a gente vê que 16 é igual a 2 elevado a 4. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 1 sobre 2 elevado a 4. 1 sobre 2 elevado a 4 é 2 elevado a menos 4. Né? Quando a gente sobe o 2 elevado a 4 lá para cima, no numerador, o sinal do expoente troca. Então temos duas potências de mesma base igualada, então os expoentes são iguais. Então x igual a menos 4, x igual a menos 4 é a solução da equação. Agora vamos resolver 1 sobre 5 elevado a x igual a 125. Fatorando 125, a gente vê que é 5 elevado a 3, né? Então no lugar de 125, a gente coloca 5 elevado a 3. E 1 sobre 5 é 5 elevado a menos 1. Quando a gente sobe o 5, que está elevado a 1, ele fica 5 elevado a menos 1. Então fica 5 elevado a menos 1, que por sua vez está elevado a x, é igual a 5 elevado a 3. Temos uma potência de potência. Então a gente repete a base 5, e multiplica os expoentes. Multiplica o menos 1 vezes x, que vai dar menos x. Então fica 5 elevado a menos x igual a 5 elevado a 3. Aí, potência de mesma base. Igualada. Então, se são iguais, então os expoentes também são iguais. Menos x é igual a 3. Se menos x é igual a 3, o x só pode ser o quê? Menos 3. É só multiplicar por menos 1 ali que a gente consegue encontrar que x é igual a menos 3. X igual a menos 3 é a solução da equação. Agora resolvendo a equação exponencial, a raiz quadrada de 3, que por sua vez está elevada a x, é igual a raiz cúbica de 81. A primeira coisa a fazer é decompor 81 em fatores primos. Fatorando 81, a gente vê que 81 é 3 elevado a 4. Então, no lugar do 81, vamos colocar 3 elevado a 4. Então a equação fica assim. A raiz quadrada de 3, que por sua vez está elevada a x, é igual a raiz cúbica de 3 elevado a 4. Usando a propriedade das potências expoente fracionário, quando temos o expoente fracionário, podemos transformar o expoente fracionário em um radical, onde o denominador é o índice do radical e o numerador o expoente do radicano. Então, a raiz quadrada de 3 pode ser escrita como 3 elevado ao meio. E a raiz cúbica de 3 elevado a 4 pode ser escrito como 3 elevado a 4 terços. Olha lá, o índice fica no denominador, né? E o expoente do radicano fica no numerador. Quem está por dentro fica por cima, quem está por fora fica por baixo. E aqui do lado de cá temos uma potência de potência. 3 elevado ao meio
que por sua vez está elevado a x. Então, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar no expoente multiplicando 1 meio vezes x, é o meio de x, né? Quer dizer, vai ficar x sobre 2. E do outro lado o expoente é 4/3. Então vai ficar, tem uma potência de mesma base, né? Base 3, que são iguais, então o expoente tem que ser igual. Então o expoente de um é x sobre 2 e do outro lado é o 4/3. Então fica uma equação do primeiro grau, aonde x sobre 2 é igual a 4/3. Aí o 2 que está dividindo o x, pode passar para o outro lado multiplicando, né? Então vai ficar x é igual a 2 vezes 4, 8 dividido por 3. Então fica x igual a 8/3. Que é o resultado, que é a solução da equação. A solução é x igual a 8/3. Está resolvida a equação. Agora para terminar, vamos resolver essa equação exponencial aqui. Raiz de índice 5, né, raiz quinta de 4, que por sua vez está elevada a x, é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 8. Fatorando 4, a gente sabe que vai dar 2 elevado a 2. E fatorando 8, a gente sabe que vai dar 2 elevado a 3. Então, no lugar do 4, a gente coloca 2 elevado a 2. E no lugar do 8, a gente coloca 2 elevado a 3. Para eliminar os radicais, a gente usa aquela propriedade das potências expoente fracionário. Aqui a raiz de índice 5 de 2 elevado a 2 vai ser 2 elevado a 2/5, porque quem está lá de fora fica por baixo, quem está lá de dentro fica por cima. Aqui fica no numerador, esse expoente aqui, e esse aqui fica no denominador. Então vai ficar 2 elevado a 2/5, que por sua vez está elevado a x. E no outro membro da equação, o raiz quadrada de 2 elevado a 3 vai ser a 2 elevado a 3 meios. Esse meio aqui é do índice, né, que é a raiz quadrada, e esse 3 é o expoente do radicando. Então, 2 elevado a 3 meios. Esse 2 elevado a 3 meios está embaixo. Quando eu botar ele para cima, o expoente vai ficar negativo, vai ficar menos 3 meios. Então vai ficar 2 elevado a 2/5 de... Ah, e outra coisa. Essa aqui é a potência de potência. Então eu repito a base e multiplico os expoentes. Então vai ser 2/5 de x, 2/5 vezes x. 2/5 x, que é 2x sobre 5, né? E aqui 2 elevado a menos 3 meios. Então temos duas potências de mesma base. Iguais, né? Duas potências de mesma base são iguais. Assim os expoentes são iguais, né? 2x sobre 5 é igual a menos 3 meios. Esse 5 que está dividindo, pode passar para lá multiplicando, né? Vai ficar 5 vezes 3, 15. E esse 2 aqui que está multiplicando, passar para lá para baixo dividindo. Então vai ficar 5 vezes 3, 15, multiplicando em cruz, né? 5 vezes 3, 15 e 2 vezes 2, 4. Então o x vai ser o quê? X 3 vezes 5, 15 e 2 vezes 2, 4. Então x vai ser igual a menos 15 quartos. 15 quartos. Então a solução da equação é x igual a menos 15 quartos. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.